Fala, galerinha, vamos começar agora mais um episódio do LigaCast. E hoje o nosso tema vai ser muito instigante. Nós temos aqui como tema o multiverso e o espiritismo. E para isso nós temos aqui os nossos grandes colegas, as nossas grandes colegas para conversar conosco. E aí, pessoal, eu me chamo Luca. O multiverso preferido, os rios seriam de chocolate. Eita, meu filho. Só pensa em comida, Luca. Jogou o jogo. Rapaz. Só pensa em comida. Olá, eu sou a Larissa e o multiverso que eu gostaria de viver era aquele em que as pessoas valorizassem a arte com toda a potencialidade que ela tem. Boa. As pessoas centradas é outra coisa, né? Justamente. Eu pensando no chocolate para filosofia, viu? Daí que serve. Galera, que é a Aline e eu tô no multiverso que é vizinho do Lucas. No meu multiverso não existiria nenhum de intolerância, de alergia e muito menos intolerância à lactose ou ao glúten, a gente comeria de tudo. E aí, pessoal, eu sou o Alisson e no meu multiverso, umbandistas e espíritas frequentariam tranquilamente o espaço do outro, sem medo de julgamentos, sem medo de ser felizes, né? Os umbandistas poderiam frequentar os centros espíritas, os espíritas poderiam frequentar os terreiros de Umbanda e estaria tudo certo. Uhul, rapaz, é isso aí. Agora sim tem convidado, né? Não, no meu multiverso, né? Eu sou já antes aí, galera. Peraí, eu sou no multiverso. Eu estaria no multiverso do Tá Chovendo Hambúrguer, entendeu? Onde teria terreno de x-salada, né? Tempestades aí de cheddar bacon, né? E de pizza, né? Ia ser massa demais. A gente tá falando de comida, né? Chocolate, sem lactose. E também vamos fazer aqui, começar o nosso crossover. E eu queria dizer, viu, Jarranes, que hoje o negócio eleva, viu? Hoje o nível fica elevado. Hoje é padrão Globo, viu? Porque hoje a gente tem um sotaque carioca, né? E tendo sotaque carioca, você sabe que é padrão Globo. Falou carioquês, é Globo. Saudações cariocas, galera! Meu nome é Glaucio, sou aqui do Rio de Janeiro e no meu multiverso, inteligência era melhor que dinheiro. É da turma da filosofia. Turma da comida, turma da filosofia. Já agora nós temos um convidado. Eu falo assim, vamos chamar aqui os nossos convidados, as convidadas. Passou uns 4 encontros. O pessoal já é de casa, não é mais Agora sim, nós temos convidados aqui. Agora nós temos convidados. Simone, Luana, nós temos agora um convidado. Beleza? Diretamente do nosso multiverso carioca, né? Um ambiente totalmente diferente. Estados Unidos de Mesquita. Olha só. Gente, esse episódio promete. Esse episódio promete. Ó, gente, a gente está aqui com o Rio de Janeiro, nós temos Fortaleza e o rei tão distante, né? Maracanaú também. E Pacatuba também, viu? Pacatuba também. É Pacatuba. O episódio hoje está internacional, galera. Tá um negócio Diversos mundos. Então vamos começar, de fato, o nosso episódio do podcast do Liga Jovem Espírita. E que não existem diferenças raciais. Fala, galera, agora vamos começar ou terminar, não sei, né? Por onde começar a discussão do multiverso, né? Se é pelo fim, pelo meio, pelo começo. Tem fim, tem meio, tem começo, né? Então, vamos aqui jogar os búzios, vamos jogar aqui pro ar, né? Por onde começar a discussão do multiverso, né? Rapaz, espírita jogando búzio, viu? Pensei, já começou o multiverso, meu irmão. Já começou mesmo, viu, Alisson? Vai. Aqui no nosso grupo, né, a gente já une diversos universos, né? A gente já tem um multiverso, porque a gente sempre destaca que aqui é um grupo de amigos, que a gente faz aqui um bate-papo, que reúne 2 universos, né? 2 multiversos, que é o multiverso geek, nerd e o da doutrina espírita, né? E a gente ainda tem a nossa cota interreligiosa, que o Alisson traz aí. Então, a gente já tem um multiverso aqui dentro. Então, seguindo aqui a nossa ideia, quando a gente pensa em conversar sobre multiverso, primeiro a gente precisa contextualizar o que é isso. Então, para quem já conhece essa teoria,
sabe que, por exemplo, se a gente pegar os dois grandes grupos, né, do universo geek, nerd, Marvel e DC, cada um deles tem a sua teoria do seu multiverso, o multiverso da Marvel, o multiverso da DC. E aí, o Alex ele vai falar um pouquinho mais aqui sobre o multiverso da DC, mas a gente entender, por exemplo, quando você curte um personagem, eu gosto muito desse personagem, ele é um super-herói que defende a Terra. Aí, como é que esse super-herói está defendendo a Terra, se quando você vai ver um outro super-herói, um outro personagem, ele também defende a Terra? Como assim? Tem dois super-heróis defendendo a Terra que eles não se conhecem, que eles não se encontram, eles nunca se viram, como é que pode, né? Então, para começo de história, eles podem estar em terras diferentes, né? Ou seja, é o planeta Terra, mas em universos diferentes. Então, partindo dessa simples premissa, quando você curte super-heróis, que eles são do mesmo grupo, ou da Marvel, ou da DC, você já começa a perceber isso, assim, vixe, por que esses super-heróis não se encontram, não se conhecem? Então, já começa daí essa ideia. Mas essa é uma ideia que quem conhece esses super-heróis dos filmes, das séries, talvez em séries e filmes isso começa a ser um pouco mais esclarecido, mas esse conceito ele já é antigo, ele vem aparecer lá nas HQs, lá nos quadrinhos, e aí o Alex vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, como a gente estava conversando, né, essa história de multiverso já é muito corriqueira nas revistas, nas HQs, tanto na DC como na Marvel. Aconteceram vários especiais, principalmente, assim, vou me reter um pouco aqui na DC, né? Por exemplo, na DC aconteceram, como eu disse, alguns especiais. Por exemplo, em 1986 acontece um grande rebuliço nas HQs, que foi a Crise nas Infinitas Terras. Foi um marco, assim, na época, porque, como a Aline falou, né? Foi a chance de reunir heróis das mesmas cidades, por exemplo, que não se esbarravam, né? Cidades como, por exemplo, Nova York, que tem mais de um vigilante, mais de um herói, como assim eles nunca tinham se encontrado, né? E aí a gente começa a entender, através do multiverso, o porquê que isso acontece, né? E aí, por exemplo, eu acompanhei mais de perto mesmo, assim, 10 anos depois, teve a Zero Hora, que foi a que eu tive a oportunidade de acompanhar mais de perto mesmo, assim. Tenho ela, são 5 revistas, e o bacana é que, por exemplo, é uma revista que começa na número 4. Então, a gente já como assim, né? Já acha estranho o negócio. Então, ela é retroativa, assim, você começa na 4, a 3, até chegar a 0, que é a última, quando literalmente zera tudo, né? Tem lá um grande vilão, que é o Parallax, e aí ele é um deus mesmo que resolve acabar com tudo, né? Aquela velha história do vilão achar que do jeito que ele pensa é o certo para a humanidade. A humanidade está indo num caminho errado e ele, como um grande ditador, né? Ele quer zerar tudo. Então, assim, teve vários acontecimentos, né? Que é uma chance, é o reboot também, né? Para quem está acompanhando a gente, não é muito familiarizado com o termo, reboot é quando a editora resolve começar de novo, né? Ela reconta algumas origens, alguns começos e tal, algumas coisas ela mantém. É uma chance, por exemplo, eu me lembro de uma história que tinha no Batman, que tinha um especial que era o Conto de Batman, né? E que no Conto de Batman, o Batman tinha um filho com a Selina Kyle, não, minto, com a Talia, né? A filha do Ra's al Ghul. E aí depois a DC parece que não curtiu muito a ideia, disse, não, isso é um conto de Batman, tipo, era uma história paralela que não fazia parte do cânone, digamos assim, das histórias da DC. Quando surge 52, aí a DC pega aquelas histórias que na época ela disse não, e aí ela coloca, não, agora a gente diz sim, né? Na verdade, resumindo a história, eu sempre acho que essas histórias são oportunidades quando os roteiristas veem que estão viajando demais na maionese, sabe? Um cara diz pro outro assim, olha, cara, tu tava indo por onde? Não, eu escrevi tal coisa, eu tava indo por aqui. Aí o outro diz, não, pois eu tava indo por aqui. Aí chega o chefe e diz, vamos zerar esse negócio aí, né, que tá muito baldeado, e vamos começar de novo.
porque essas histórias do multiverso também é uma chance que a galera tem, os roteiristas têm, de acompanhar a sociedade, né? Porque a gente está em eterna transformação. Então, essas formas de fazer os reboots é uma forma também de se adequar à sociedade do momento. E detalhe que na DC, quando chega a hora de zerar e começar tudo de novo, quem faz isso sempre é o Flash, né? A culpa é do Flash. Pois é, e para variar, né, na 0 hora, a galera da Liga da Justiça precisa do Barry Allen, né, o nosso Flash, para fazer lá uma manobra mais rápida do que a velocidade da luz, né? E como sempre, o Flash é o cara que quando você vê alguma lambança, alguma coisa estranha no universo DC, pode ir atrás que tem dedo do Flash aí. Embora dessa vez não tenha sido a lambança, né? Ele foi convocado para fazer essa aceleração aí mais rápido do que a velocidade da luz para ajudar a enfrentar o Parallax. Não é spoiler, né, Lucas? Porque, pelo amor de Deus, né? 1996... Não sei nem se o Lucas era nascido ainda, né? Não, pode contar. Lucas não era nem nascido. O Lucas dizer, eu tinha uns 50 anos aí. Eu queria dizer que o Lucas assistiu Interestelar. Fazendo o nosso episódio número 5. Eu queria deixar claro que a gente pode falar de Interestelar agora nesse episódio. Agora pode. Na Marvel também tem esse universo, né? Essa questão do multiverso, porque como o Alisson acabou de falar, é um recurso dos roteiristas para poder, assim, não temos mais o que falar, ou então a gente tá viajando demais, vamos inventar outra coisa, para não acabar com o personagem, né? Então faz essa espécie de reboot, né? Criar outros mundos para dizer, não, vamos criar uma outra coisa, mas... E o outro? Não, aquele outro está no outro universo, está na outra terra, né? E na Marvel, a gente vai encontrar, por exemplo, né, vários multiversos onde o núcleo de histórias, né, ele tem focos diferentes. Então, por exemplo, nós temos o foco aqui na Terra, principal, a gente vai ter, por exemplo, Vingadores atuando muito, muito forte, né, vários personagens também conhecidos, Hulk, Homem-Aranha, por aí vai. Nós vamos ter o chamado o multiverso do espaço, vamos dizer assim, que a gente vai ter os Eternos, a gente vai ter Guardiões da Galáxia, a gente vai ter a atuação muito grande também da Capitã Marvel, né, que é aquela que faz a ponte, né, terra, espaço, e também a gente vai ter o multiverso vamos dizer assim, da magia, né, que a gente vai ter o Doutor Estranho, que está na Terra, né, que ele é até um dos defensores, né, de um desses portais aqui na Terra, mas ele está sempre nesse multiverso onde os poderes dos inimigos, dos super-heróis, é a magia, né? Mas não é algo fenomenal, não é algo de um acidente que aconteceu, ou então uma mágica, né? Mas sim a magia como o principal poder, né? Então a gente vai ver vários desses multiversos, e aí o bacana é quando esses multiversos se encontram, né? Aí a gente tem os crossovers, né? A gente vai ter também as histórias, elas vão se enriquecendo mais quando esses multiversos acabam se encontrando, né? Inclusive... Foi mal, desculpa. Eu ia só complementar. Inclusive, tem uma promessa muito grande aí de aparecer os multiversos da Marvel no próximo filme do Doutor Estranho, né? Que é os multiversos da loucura. Né? Porque até agora foram mais indicações, né? Assim, que são coisas que estão ali, né? Que veio dos quadrinhos, mas que eles não entraram de cabeça como a DC já entrou em alguns outros momentos, né? Isso, e aí na DC as séries elas se detêm muito fortemente nisso, né? Principalmente a fazer os crossovers. Quem acompanha a série Flash, Batwoman, Supergirl, o Arqueiro, quando é muito perceptível essa teoria do multiverso, né? Que apareceu principalmente lá no Flash, e tem episódios que são os crossovers, né? Quando uma história começa num episódio, por exemplo, do Flash, continua no da Supergirl, continua no da Batwoman, continua no do Arrow e termina lá, né? Então, a DC, ela tá se tornando especialista em trabalhar esse multiverso nas séries, que tá muito forte. E aí a gente queria trazer aqui um outro multiverso, né? A gente tem falado aqui de DC, de Marvel, mas a gente trouxe aqui um outro multiverso para dialogar aqui com a gente,
O Glaucio, nosso é parceiro aqui do Liga Jovem Espírita, há muito tempo acompanha nossos vídeos, nossos podcasts. E o Glaucio, ele tem um canal, ele é especialista num personagem, que é o Fantasma, que inclusive a gente aqui da Liga Jovem fizemos uma homenagem ao Fantasma recentemente nas nossas redes sociais, em postagens reforçando a importância do uso da máscara, do álcool em gel, do distanciamento social. A gente fez uma postagemzinha em homenagem ao Fantasma que rendeu comentários. Um monte de gente, o Fantasma, eu curto, eu gosto e tal. Parece até fã do Fantasma, fora o Glaucio. Mas não é que tem, rapaz? Cara, uma pessoa que tem um canal que fala do Fantasma só pode ter mais outros, uma legião de fãs aí do Fantasma também, né? Porque não é possível, né, cara? E isso dava um papo longo, mas não vou enveredar por isso, não. O negócio porque assim, no meu caso, o personagem do qual eu sou fã, ele não tem essa riqueza, por exemplo, que a Marvel e a DC fizeram com a questão do multiverso. Na minha visão, particularmente, eu acho que a DC trabalha o multiverso de uma forma muito melhor que a Marvel. Porque, por exemplo, eu não li a DC antes de ter lido Crise nas Infinitas Terras, que o Alisson citou. E eu li e compreendi e curti a história. Quando foi agora a versão televisiva, eu também não acompanho as séries da DC, eu só acompanho Gotham e The Flash. Eu não estava acompanhando as outras. Eu vi o crossover e falei, gente, eles conseguiram fazer a mesma coisa que eles fizeram no quadrinho. Contar uma história que se liga com outras, mas que você não precisa estar acompanhando 5 anos de série ou 50 anos de gibi. Mas no caso do universo da King Features, que é a detentora do Fantasma, o Fantasma acaba sendo um personagem meio isolado no universo dele. O único outro personagem heróico que compartilha do universo dele diretamente é o Mandrake, que já está sem histórias inéditas há muito tempo. E o Fantasma, para quem não sabe, é uma linhagem de combatentes do crime. Tá? Desde 1536, esse legado vem passando de pai para filho. Só que aí é uma coisa interessante, porque os fãs do personagem começaram a criar a teoria de um multiverso independente da editora. Porque como ao longo dos anos o personagem foi licenciado para outras editoras, você tem linhas editoriais diferentes. Você tem a linha do King Features, que são as tiras diárias para jornal, você tem a Charlton Comics, você tem a Dynamite, você tem o Fantasma publicado pela DC, pela Marvel, e aí os fãs começaram a dizer, não, o Fantasma tem um multiverso, só que não é um multiverso oficial. E aí teve alguém que já descobriu que tem uma fala do Mandrake em uma história da Dynamite, que ele diz assim, o Fantasma é a única constante que eu encontrei em todas as realidades que eu vi. Mas... Então ele acaba sendo, por ele ser esse ideal de alguém que sacrifica a própria vida para fazer o que é certo, e quando perguntam por que você faz isso, ele diz, porque mais ninguém vai fazer. Porque não tem mais ninguém para lutar pelo que é certo. Então tenho que ser eu. E aí acaba sendo essa figura que é uma constante nesse multiverso. Cara, é um negócio muito louco, né? É um multiverso que a editora não aceita, mas os fãs criaram. E Glaucio, deixa eu colocar aqui uma pergunta para ti, porque como talvez a galera não saiba, né? Como você acabou de dizer, o fantasma que a gente lê hoje não é o mesmo fantasma de 30 anos atrás, né? Porque existem gerações de fantasma, né? Então não é a mesma persona, né? É passado de pai para filho, né? Não seria essas gerações, universos diferentes, porque o que acontece com cada personagem são situações, decisões diferentes que, por exemplo, talvez o que o fantasma de hoje faça não seria o que o fantasma de 4 gerações atrás não faria, né? Mas, olha, Janes, num mundo ideal seria isso, porque o King Features, que é considerado o cânone do personagem, nunca teve coragem de matar o 21º fantasma. Eu sou doido que eles façam isso. Eles estão se encaminhando para isso, mas a gente percebe uma resistência de alguns fãs. Mas quando você vai para outras editoras, como a Egmont, que é uma editora sueca,
que há mais de 50 anos produz histórias próprias do fantasma, a gente está tendo atualmente uma história com o 22º fantasma. E, curiosamente, não é um só, são 2. Porque o 21º tem um casal de gêmeos, Kitty e Heloise. Então você tem 2 fantasmas, um fantasma homem e uma fantasma mulher atuando. A Marvel trabalhou até com o 28º fantasma. Tinha um desenho antigamente, Defensores da Terra, era o 28º. Era um fantasma do futuro, cara. Então, assim, você tem esse lance, as gerações podem ser encaradas como universos próprios. Por quê? Porque mesmo que eles usem o mesmo uniforme e tem essa lenda do homem que não morre, né? As pessoas acham que é o mesmo cara. A gente percebe que cada fantasma tem uma característica muito particular. Tem uns que são mais calados, tem uns que são mais falantes. Tem, por exemplo, o 11º é o meu favorito porque ele é o mais agressivo dos fantasmas. E ele não é meu favorito porque ele é o mais agressivo, é porque ele é o mais diferente nesse sentido. Ele simplesmente, um dia ele tira e fala, quer saber? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, independente dos resultados. Então ele é um fantasma que traz uma dinâmica maior para a coisa. Então ele tem um universo próprio. Eu acho que para ilustrar também essa percepção que o Glaucio está trazendo desses diferentes fantasmas, para quem acompanha séries, como ele citou, do Flash, né? E também acompanha o filme, por exemplo, do Liga da Justiça, percebeu também essa mesma situação, né? De vários Flashes, né? Barry Allen, né? De multiversos diferentes. Na própria série, ele mostra, né, que tem o Flash da série, Barry Allen, mas também tem uma representação que na série aparece como Kid Flash, que nas HQs ele passa a assumir mesmo a personalidade. Isso. Nas HQs, o Kid Flash é um primo do Flash, né, do Barry Allen. Isso. E aí tem os Flashes das outras terras, né, dos outros multiversos. E no filme, inclusive no último crossover que eles na série, o último crossover que eles fizeram, eles trouxeram até o Flash do filme Liga da Justiça, né? Barry Allen da Liga da Justiça. Ele fez o encontro do Barry Allen do filme com o Barry Allen da série, porque todo mundo ficava dizendo, tipo, meio que comparando, né? Assim, o Flash do filme ele é mais engraçado, ele é mais divertido, da série não é tanto assim, ele é mais nerdzinho e tal. São flashes de terras diferentes, de universos diferentes. E aí, aos poucos, isso vai ficando super claro para os fãs, né? Esses diversos flashes, né? Eu senti que o Alisson também sentiu uma nostalgia ali com a fala do Glaucio, não foi? Foi, cara. Falou da Mara Maravilha aí, eu me lembrei, né, do Tuiuiuiu, Sokurumi Iê, cara. Porque era um desenho, né? Os Defensores da Terra, era o desenho que passava da Mara, cara. Poxa, muito massa. E o Lucas falando aí, Lucas, tu é da época da Vila Sésamo, da extinta TV Tupi, Lucas. Foi nostalgia pura, cara. O pessoal que tá assistindo a gente, né, tem que procurar isso aí, porque nem eu assisti isso. Que conversa é essa, Lucas? É porque é da TV Colosso. Fã do fantasma, cara, é muito cult, né? Ó, quem de nós aqui usa o termo gibi, cara? Só o fã do fantasma, meu irmão. É gibi! Gibi, esse termo... Momento cultural aqui. Gibi, né, era um termo, na verdade foi uma revista que foi lançada, né, em 1939, e aí acabou se tornando sinônimo de história em quadrinho, né? A revista fez tanto sucesso que fez sinônimo de história em quadrinho que só pessoas muito antigas ou fãs do fantasma ainda hoje utilizam, né? Boa. Agora, é interessante que a gente está aqui falando de multiverso, a gente está focando nos quadrinhos, mas uma coisa que me ocorre é que a primeira vez, por exemplo, que eu ouvi falar em universo paralelo, não foi nos quadrinhos, foi em Jornada nas Estrelas. Você trabalha com a noção de universos paralelos de uma forma primorosa, principalmente quando você pega lá na fala do Spock, e ele vai dizer que o que explica a existência é o IDIC,
infinita diversidade em infinitas combinações. E, cara, quando eu vi isso a primeira vez, eu lembro de estar vendo isso com meu pai na mesma hora falou, muitas moradas na casa do pai. Então é aquela coisa, a vida nerd, pra mim, não se dissocia da vida espírita. Não dá tá pra no lugar separar. certo, então. Claro, é o meu canal favorito. E aí, pra gente poder assim, enveredar já por esses caminhos aí, porque esse I, D e C, meu amigo, agora quase explode aí a cabeça. Explode a cabeça, viu? Vou cara? chamar É aqui muito, o cara. nosso colega em assuntos científicos, voluntários. Aleatórios. Antes da gente passar para a parte científica da coisa, vamos pensar também em outros lugares que têm representações do multiverso, né? Outros universos que tem isso. Eu tava pensando, por exemplo, no Stranger Things. Se o mundo invertido, né? O Upside Down, o Upside Down World, se seria um multiverso, uma representação do multiverso, que são dois universos, duas dimensões que coexistem ao mesmo tempo, né? O que vocês acham? São dimensões, né? É porque quando a gente vai estudar, no caso das como a gente está falando aqui do universo da Marvel, da DC e do Fantasma, eles também fazem essa distinção, né? Uma coisa é uma outra dimensão, outra coisa é um outro universo, uma outra terra, um outro planeta, né? Isso falando dentro das HQs. Isso aí, até na ciência isso é confuso. E eu vou explicar por quê. O Lucas é o nosso Benjamin Button, né? Então, agora, eu consigo pensar, eu não vi muito Stranger Things, mas eu consigo pensar, por exemplo, em Fringe, que trabalhava também essa coisa do outro lado, né? Particularmente, eu não acredito muito nessa ideia de que você tenha um universo com cópias diferentes da gente aqui. Isso, para mim, não muito. Mas que também é uma ideia interessante. Ô, Glaucio, que pena, cara, que você não acredita, porque eu já tava aqui feliz da vida, doido que existisse em algum lugar, em algum universo, um Alisson que tivesse dado certo, cara. Aí tu vem me dizer um negócio desse que não acredita? Poxa, meu irmão. De repente tem algum lugar em que o Alisson é fã do Fantasma, não sei. Eita, olha aí. Aí vale até a pena procurar, então. Tem muita série que busca, né, essa ideia também. Eu lembrei de Rick and Morty, que é uma série de desenhos atual, que muita gente gosta da Netflix, que fala muito de multiversos, né? E situações bem loucas. Muito louco. A partir disso, né? Mas realmente é muito louco falar e pensar sobre o multiverso. O que a gente está fazendo aqui agora é uma loucura. Eu espero que alguém entenda quando escutar, né? Vamos partir para outro nível de loucura agora. Pois vamos partir aí para o nosso livro de loucura aí do nosso Benjamin Button aí, para ele poder trazer essas discussões, porque aí ele já explica um pouco essa questão de dimensões, multiversos, ou não é a mesma coisa, então... O que eu consegui pegar, né, pra gente, assim, porque a ciência em si, a física e tudo, cosmologia, fala de teoria de multiverso, mas do mesmo jeito que você encontra os cientistas para falarem que concordam com essa teoria, tem milhares que dizem que não passa de religião. Olha só que maluco, né? Entre aspas. Por quê? Porque é uma teoria. Não tem como você comprovar, né? Quando a gente vai falar de mecânica quântica, a mecânica quântica ela tá ligada a probabilidades. Ou seja, aquela história que a gente... O exemplozinho clássico que a gente fala de que é onda ou é partícula, né? Que o elétron ele se comporta como onda ou partícula, dependendo de onde ele se comporta, né? Então, se você não sabe o que ele é, o elétron, mas na hora que você pega no elétron, se você fosse possível pegar, você iria ver que ele está como massa ou como onda ou como partícula, desculpa, né? E naquela hora. E aí a premissa desses multiversos é de que se eu, por exemplo, uma moeda, se eu jogo cara ou coroa, eu tenho como ter 50% de chance para cada coisa, certo? No momento que eu consigo para essa cara, eu consigo dizer que essa moeda deu cara, isso implica dizer que existe um outro universo onde aquela mesma moeda deu coroa. Meu Deus! E só isso dá margem para a reflexão de que existem milhões de possibilidades. Imagina, então, para cada coisa diferente dentro de nós, de cada um de nós,
uma coisa diferente, ou existe um Lucas que está gravando um podcast com vocês aqui no outro universo, mas que esse Lucas não sou eu. Ou então, tá entendendo? Dentro da mecânica quântica, isso tudo é possível, porque a mecânica quântica, ela trabalha com coisas pequenas, mas em probabilidades. Você não consegue dizer que é sim ou que não. Você consegue calcular, em tese, a probabilidade daquelas coisas acontecerem. Então, é como se você dissesse assim, enquanto eu não consigo pegar nessa outra dimensão, ou nesse outro universo, ela é possível. Agora, tem gente que vai pensar que não poder pegar, ela não é possível. Exatamente, não poder pegar ela também não é possível. Então você começa a falar assim, ó, pá, né? É isso que eu ia dizer, Lucas. As pessoas que estão nos ouvindo agora estão com cara de Nazaré fazendo cálculo. A mecânica quântica, ela explica essas subpartículas, e a relatividade, ela explica o cosmo, né? Assim, elas se completam. Só que falta uma coisa no meio. E tem uma teoria depois dessas duas, que é a teoria das cordas, que aí já entra uma outra viagem, né? E que fala que nessa teoria das cordas, eu não vou me alongar para não ficar complexo, mas... já tá. Mas permite você pensar... Isso é o tipo do episódio que é bom escutar na hora que for dormir, sabe? Deitado, aí você, ó, escuta, o Lucas tem uma palavra amiga aqui para te dar, escuta o Lucas. Cara, mas isso é muito legal, porque aí essa teoria das cordas que entraria no meio, ela implica dizer que as menores partículas, elas vibram como se fossem cordas. E isso implicaria que elas estariam em pequenas cordas envoltas, e o fato delas serem essas cordas implicaria dizer que existiriam até 100 dimensões ou mais dentro de um elétron. Interestelar. Olha como foi importante você ter assistido. É por isso que eu digo, cara, esse episódio ele tinha que estar sendo mostrado. A gente devia estar gravando pelo YouTube para as pessoas verem a reação da gente, escutando a explicação do Lucas e principalmente a Larissa. Tá sensacional, sensacional. O legal é que a gente fala, tenta trazer a coisa, tenta didatizar a coisa o máximo, e a pessoa fala Interestelar. Aí só assim todo mundo. Se tivesse falado logo, olha, Agora, uma coisa que é interessante na fala do Lucas, né? É que realmente você tem esse dado, que a mecânica quântica, infelizmente, ela foi apropriada aí por um pensamento esotérico que acabou deixando a coisa muito chinfrim. Mas a mecânica quântica e a teoria da relatividade, elas, uma serve para explicar uma coisa que é parecida com a outra, mas não serve para explicar a outra, porque a mecânica quântica serve para o micro, mas não para o macro. E a teoria da relatividade serve para o macro, mas não para o micro. E há décadas que a ciência tenta encontrar uma forma de fazer com que essas duas ideias consigam finalmente dialogar. E até o momento, isso parece impossível. Pelo menos, eu gosto sempre de pensar, ainda. Né? Por enquanto, ainda é impossível. Na área de humanas, que é a minha área, a gente sempre diz o seguinte, mano, humanas é ótimo, é a área de todo mundo, né? Quando a gente tem tese, tem antítese, junta as duas, pronto, síntese. Mas isso, em ciências exatas, nem sempre é possível. Tem uma fala então eu fico pensando que a gente ainda vai levar um tempo. Tem uma fala do Seu Destino que é na Zero Hora, que é justamente isso que o Glaucio estava falando. Ele diz que o impossível é o sinônimo de desconhecido para ele, né? Porque, como é isso, até agora é impossível. É interessante porque Kardec, né, e se eu não me engano é no Céu e Inferno, ele fala, em vários momentos ele fala exatamente isso. A gente atribui certas situações para certas respostas e esquece de admitir que elas podem não explicar tudo, né? E aí por isso desenvolve tudo isso. Tem muitas analogias aí. Eu não sei se em todas as histórias que falam sobre o multiverso, mas o multiverso está sempre ligado à viagem no tempo, né? Por se assim dizer. Também. Porque eu acho que no caso, por exemplo, da Marvel, né? Quando o Doutor Estranho fala que ele tá conversando com aquela mestra lá, na verdade o Hulk, nos Vingadores, tá conversando com a mestra do Doutor Estranho, né? Que ela fala que um universo é criado porque quando eles voltam no tempo e alteram a linha do tempo daquele universo,
automaticamente aquele universo continua existindo e outro universo é criado partindo daquela alteração, né? E aí eu fiquei pensando nos outros filmes, né? No Viagem no Tempo também, no De Volta para o Futuro, né? Nesses filmes que falam sobre essas viagens no tempo e como seria isso relacionado à criação desses outros mundos. É interessante pensar justamente porque dentro dessa probabilística das coisas, as coisas terem probabilidade, tudo isso pode estar certo ou pode estar errado. Tá entendendo? Isso é muito legal. E é interessante isso porque, assim, dentro desses universos que a gente está conversando, nerds, né? Tem essa ideia das linhas do tempo, como a Larissa acabou de explicar, que são criadas novas linhas do tempo, mas também tem essa dimensão do espaço mesmo, assim, de espaços que coexistem, sem necessariamente ser linhas do tempo alternativas. Porque eu tenho em mente a ideia do Flash, né? Que eu acompanho mais a série do Flash, essas séries da DC. Então, são realmente... Eles, inclusive, numeram a Terra, né? Terra 1, Terra 37, Terra 500 e tanto, não sei o que. Então, são terras que existem em outros universos e que, no caso, eles conseguem acessar, mas não necessariamente são linhas do tempo diferentes. E tem também, junto a isso, a ideia das linhas temporais diferentes que o Flash consegue acessar quando ele consegue atuar mais próximo da força de aceleração. Então, são duas dimensões que aí é onde a gente também vai encontrar em Kardec também a dimensão espaço e tempo, né, que a gente encontra também lá na Gênese falando sobre isso. Não, era mais para complementar isso que a Aline ia falar mesmo, assim. Era uma dúvida, na verdade, né? Então, no mundo da DC, sempre existiram esses mundos, eles não foram criados. Na DC sempre existiram. Mas tem esse exemplo de uma linha temporal que é criada quando a gente vê lá no ponto de ignição do Flash, quando ele volta para salvar a mãe, ele salva a mãe dele, né? E aí, quando ele volta para o presente, né? Entre aspas, ele cria, né, uma nova linha temporal, né? E ele está basicamente num outro mundo, né? Porque, por exemplo, o Batman não é o Bruce Wayne, né? É o Thomas Wayne, que é o Batman. Mas é na mesma terra. Mas é a mesma terra. Mas é a mesma terra. Mas a questão é que esse multiverso eles podem ser entendidos como espaço físico ou não. A gente pode ter isso que eu tô dizendo. Dentro do outro, né? Isso, é espaço físico e é linha temporal, é as duas coisas. No universo da DC, você trabalha do tempo diferente, que quando você altera, muda o resto, e dos espaços, ou seja, locais diferentes, né? Então tem tanto terras diferentes, quanto tem linhas temporais diferentes dentro dessas terras. Começou quando os escritores quiseram escrever mais historinhas sobre os mesmos personagens de maneiras diferentes. Exatamente. Mas é verdade, pior que é verdade. Pior que é verdade, Lucas. Agora, é interessante quando a gente pensa... O problema de pensar no tempo é que, assim, viagem no tempo é um negócio muito louco. Porque, por exemplo, amanhã eu vou mandar um convite para que as pessoas daqui a 100 mil anos que puderem viajar no tempo venham aqui agora, nesse momento, para participar da live. Droga. Droga. Não receberam o convite. Né? Então, o problema é que, assim, em teoria, tem duas teorias da viagem no tempo, né? Uma diz que você não consegue mudar. Você não consegue mudar absolutamente nada. A outra diz que se você muda, você cria isso, uma linha temporal alternativa. Né? O grande problema é que as duas são apenas conjecturas que a gente tem, né? Até onde eu já andei lendo, a mais provável que a gente pode pensar é a ideia de que, independente do que você faz, você não muda o que passou, você não tem como alterar aquilo. É como se tivesse assim, como se determinados acontecimentos históricos tivessem de acontecer, independente das nossas ações. E é o que a gente tem visto, assim, até em termos de algumas mensagens, em alguns textos que a gente tem espíritas, a gente percebe que a coisa é mais ou menos por aí, mas continua sendo uma grande conjectura. É um grande IC. Olha a referência crossover ao episódio anterior. Crossover, IC, né?
já que a gente já está entrando aí, enveredando aí, falando de espírito, espaço, tempo, Kardec, vamos ver aí o que é que a doutrina espírita colabora aí para a gente poder entender o que são esses multiversos, essas dimensões, essa questão do espaço-tempo. A gente vai ver, por exemplo, em muitas obras como a Gênesis, a gente também tem essas discussões, né? Em obras também de Camille Flammarion, né? Então, o que é que vocês poderiam aí apresentar para a gente sobre Kardec, né? Primeiro eu quero indicar aos nossos ouvintes que ainda não conhecem o nosso canal no YouTube. A gente tem um vídeo falando sobre essa relação espaço-tempo, também dentro da perspectiva do Flash, associando Flash, Espiritismo, Chico Xavier. É um vídeo que fizemos, inclusive, eu e Jarrane sobre isso. Então, sugiro vocês darem uma olhadinha também lá no nosso canal. É um vídeo curtinho, em comparação ao que a gente faz aqui no podcast, acho que é uns 15 minutinhos, e é bem bacana. E aí, eu queria começar destacando que justamente no livro A Gênese, né, na parte da uranografia geral, Kardec começa, inclusive, discutindo essa relação espaço e tempo, justamente discutindo esses conceitos, né, de espaço e tempo. E é muito importante quando a gente começa a estudar, principalmente esse conceito que o Glaucio até falou, né, que trouxe através da fala do pai dele, né, há muitas moradas na casa de meu pai. Então, essa ideia de há muitas moradas na casa do meu pai, a gente primeiro começa a compreender a partir da ideia de que o universo ele é extenso, tem muitos planetas, então pode ter muitas moradas, mas a partir do momento que a gente junta o espiritismo com a ciência e que a gente começa a perceber o quanto é complexo a compreensão do universo, a extensão do universo, inclusive compreendendo essa relação espaço e tempo, dentro do universo, né, do universo que a gente está falando do universo lá no cosmos mesmo, lá né, fora aqui do planeta Terra. Essa relação espaço, a nível de espaço em que sentido? De distância, de matéria, de mundos, de locais, e essa relação com o tempo, a gente pensar, como o Glaucio falou, né, do que a gente está falando aqui, está sendo propagado pelo espaço, pelo tempo, e tudo que a gente está sendo dito aqui vai ficar aí a milhares e milhares de anos-luz sendo propagado, e quem sabe alguém um dia vai ouvir, vai ver como se fosse atual, como se fosse hoje, talvez foi dito há milhares e milhares de anos atrás, enfim. Essa relação é bem complexa e Kardec vem trazer umas reflexões importantes para a gente começar a ampliar essa nossa visão de espaço e tempo. E quando a gente se refere a mundo espiritual, bicha, aí essa relação espaço-tempo começa a ficar mais complexa ainda. Quando a gente passa a entender que existem essas dimensões, a dimensão da matéria e a dimensão do espírito, e que essa relação de tempo, também os espíritos já dizem para a gente, essa relação temporal no plano espiritual, ela é diferente em relação a essa relação temporal quando a gente está encarnado, quando a gente está na matéria. E a dimensão espacial, ela também é diferente. Tanto é que, né, onde é que fica nosso lar, onde é que fica o umbral, né? Fica acima do não sei aonde, fica acima não sei o quê, fica fora da Terra, dentro da Terra, como é que é isso? Então, quando a gente começa a querer falar meio que geograficamente, a gente começa a entender a complexidade do negócio, né? Também é interessante a gente pensar que, por exemplo, quando a gente pega lá no livro Nosso Lar, tem um momento em que André Luiz se queixa aos orientadores, né, aos socorristas, dizendo, puxa, mas eu passei tanto tempo lá sozinho, vocês nunca estiveram lá. E o orientador é muito claro quando diz, olha, nós estávamos com você o tempo todo, nós o visitávamos várias vezes, mas você não conseguia nos ver. E quando a gente para pensar que tudo que existe no universo emite uma determinada frequência, aí a gente pode entender que cada coisa que existe emite frequência dentro de uma frequência maior, que é a frequência desse universo, que muitas vezes não vai ser visível na frequência de outros universos, assim como André Luiz não conseguia visualizar os orientadores que estavam em uma frequência diferente da dele. Quando a gente vai no capítulo 6 da Gênesis, no item 17, né, a criação universal, ele fala assim, a matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos
que estadeiam suas magnificências diante da eternidade. Então, já na Gênesis, ele está falando em mais de um universo. E aí a gente tem que pensar, o que vai diferenciar um universo do outro? Frequência. E aí a gente entra em tempo. Talvez aqui, nesse espaço entre eu e a tela do computador, nesse tempo que a gente está conversando, surgiu um universo que foi criado, evoluiu, entrou em declínio e já foi destruído num espaço que para a gente é de poucos minutos, mas que ali foi uma eternidade, né, nesse tempo tão efêmero que a gente está vivenciando agora. Nossa, que negócio poético. Você ia citar Camille Flammarion também, né? Sim, porque no livro Narrações do Infinito tem um trecho que eu acho muito interessante. Narrações do Infinito, você tem mensagens de um... Eu não vou lembrar agora o nome, porque eu li esse livro tem uns bons 5 anos, a última vez que eu li. Mas são mensagens de um espírito que foi um astrônomo. E ele diz que do ponto em que ele está, ele observa a vida dele 50 anos antes, porque ele está num ponto 50 anos-luz de distância da Terra. Então ele vê toda a vida dele se desenvolvendo com um delay, por assim dizer, de 50 anos. Mas tem um momento que ele diz: eu senti a minha atenção sendo atraída para um outro ponto do espaço e direcionei o meu olhar para uma estrela distante 2.000 anos-luz de distância de onde eu estava. E eu vi, num dos planetas daquela estrela, um ser que olhava para o céu e se perguntava o que havia além do seu planeta. Aquele ser era eu. Então você viu, caramba, mano, é assim, lindo um negócio desse. A gente vai ver algo parecido, uma explicação de Kardec, quando ele vai falar sobre tempo também. Se eu não estou enganado, nos caracteres da revelação espírita, que ele dá também um pouco esse exemplo, né? Vai trazer a questão do tempo assim, como se fosse, imagine um homem no alto de uma montanha, e aí ele olha para o horizonte, então ele está vendo o futuro, nesse sentido, ele tá no presente, mas vendo o futuro, né? Então, quando você falou assim, né, de estar elevado numa outra frequência, você consegue ter essa outra visão de tempo, de espaço, né? Então, vários universos em várias frequências, né? E eu queria só salientar que tudo isso dialoga muito com as teorias vigentes atualmente para tentar explicar a existência ou não de multiversos, né? Só que do ponto de vista científico, como não tem como você provar, você não tem como ir até outro universo, pegar nesse universo ainda, né? A gente enquanto espírita entende isso com essas reflexões, com essas analogias que a revelação espírita nos trouxe, né? Mas tudo isso dialoga muito com essas teorias que eu comentei anteriormente, né? É legal. E a gente vai também ter lá na Gênesis, que a Aline também lembrou, esse tópico sobre o espaço-tempo, né? E é engraçado que é uma mensagem, quando eu fui depois pesquisar, se era Kardec que tinha falado sobre, mas é uma mensagem do espírito de Galileu Galilei. Que ele vai falar sobre o que é o tempo, né, e o que é o espaço. E aí é engraçado que ele vai falar que o tempo é a sucessão das coisas, né? O tempo ele está ligado ao infinito, à eternidade, à origem de tudo, ao fim, tá? Ele começa a filosofar, meu Deus do céu, né? Então é bem interessante e é uma discussão que ele começa para depois falar da criação do universo, da matéria, ou seja, para a gente entender a matéria em si, as coisas como elas são, a noção de espaço e tempo ela é fundamental, né? Porque assim, que criação é essa que você está falando? Que matéria é essa, né? Porque em cada frequência essa matéria ela vibra diferente. Então é um universo diferente, né? É um tempo diferente. Esse conceito de tempo como a sucessão das coisas, né? Dos fatos, é interessante porque se você pensar no momento da criação de um planeta, seja a Terra ou qualquer planeta, e que não existe, nesse trecho ele fala sobre isso, né? Por exemplo, quando aquele gás está cobrindo todo o planeta, então não tem como você ter noção de noite e dia, porque não tem sol nascendo nem se pondo, é tudo igual, tudo do mesmo jeito, não tem planta nascendo, não tem animal, não tem nada, é tudo igual, então não tem uma sucessão de coisas acontecendo, daí não tem como haver uma contagem de tempo. Como é que o tempo ele é contado?
Cara, eu vou aproveitar que eu tô no meio aqui de pessoas que sabem tudo sobre tudo que existe. Né? Cara, e vou perguntar um negócio aqui. Olha, eu tava lembrando aqui, quando eu era criança, né? Pivete, como a gente chama aqui no Ceará, a gente tinha uma galera assim, né? Que na época que a gente se reunia para brincar, na época não existia redes sociais, né? As redes sociais eram sociais mesmo, né? Era a gente interagindo com a gente mesmo. E numa dessas noites, no intervalo ali de uma brincadeira e outra, que a gente ficava sentado, né? Aproveitando o ócio, né? Eu me lembro, cara, que vocês sabem que toda turma, assim, de garotos, tem o mais velho, que é o cara, o danadão, né? Ele é o bichão. E na época a gente tinha ali os nossos 7, 8 anos, então um cara que tinha 3, 4 anos de diferença, ele já era considerado o tal, né? Então a gente tinha nessa faixa de 7, 8, e aí tinha um amigo nosso que tinha 12. Então ele era o cara, né? E aí eu me lembro que era um céu bem estrelado, de poucas nuvens nessa noite. E ele chegou pra gente, a gente conversando, e ele chegou assim, interrompeu do nada a conversa e disse assim: vocês sabiam que muitas dessas estrelas que a gente olha aqui, muitas delas nem existem mais? E aí a gente ficou olhando para a cara do outro e disse: como é? É exatamente isso. A gente está tão distante delas, está tão longe, que muitas dessas estrelas que nós estamos olhando, elas não existem mais. E aí ele saiu. Mestre dos magos, né? Vou sair para espalhar o conhecimento. E aí, eu pergunto a vocês, é assim mesmo? É isso mesmo. É assim mesmo. E digo mais. É porque a luz que tá lá, ela demora anos-luz para chegar até a gente. Então, ela demora anos para chegar até os nossos olhos. Então, esses anos, pode ser que a luz que ela emitiu naquele momento demorou anos para chegar aqui. E aí, na hora que ela chega aqui, esses anos, ela já pode não ter ido, né? Não existe. Daí a complexidade espaço-tempo, porque Sim. como é que eu tô vendo e essa coisa não existe? Eu tô vendo uma coisa que não existe? Como assim? Você vê lá no Cosmos do Carl Sagan. Eu fui uma criança estranha que eu gostava de acordar sábado de manhã para ver Cosmos de Carl Sagan. Tá vendo como não sou só eu? Ele diz assim: se você quiser ter a experiência real de viajar no tempo, olhe para o céu à noite e veja a luz das estrelas que estão chegando agora. Ao que o Dr. Manhattan responderia: eu estou cansado de olhar para coisas mortas. Nossa, eu tô lembrando aqui. Da hora. Você lembra? Nossa, você falando Isso é isso que agora, dá é engraçado. convidar um poeta. Eu lembrei que essa criança tinha um ataque carioca e nunca mais eu a vi. Era o Porque ele Glaucio, falou, viajante do era o tempo. Glaucio, será? É possível. Cara, É por isso que o Einstein, né, ele vai falar da viagem no tempo, e eu acho legal quando ele vai pensar sobre isso, em relação à velocidade da luz. Porque se a gente tivesse a possibilidade de viajar além da velocidade da luz, nós conseguiríamos chegar nesse futuro e ver, né, as coisas antes dela acontecer. Então, por exemplo, se alguma pessoa saísse da Terra acima da velocidade da luz numa linha, certo? E depois ela olhasse para trás, ela veria os acontecimentos que ainda não aconteceram, né? Que aconteceram depois que ela saiu, que ela saiu daqui, né? Eita. Ou seja, deu para entender aí? Deu. Meu Deus. Você vai cair na prova? Vai cair na prova? Vai cair. Deixa eu só dar uma informaçãozinha aqui, só para complementar, porque tem a ver com a questão do universo. A gente não, né? Os cientistas falam de universo que é observável, né? Tipo assim, até onde a gente consegue observar, justamente por isso. Porque a luz viaja numa velocidade, e quantos anos-luz a gente consegue ver desse universo, né? Então se estima, o cálculo é de que a gente, enquanto aqui na Terra, a gente só consegue ver 50 bilhões de anos-luz. Ou seja, nem de perto isso deve ser o final do universo único que a gente acha que está contido, né? Então, assim, olha a quantidade de coisa que tem aí. Galera, eu tenho uma ideia. A gente depois pode fazer esse papo sobre planetas e tudo mais e chamar o Romário. Pois é, aí no dia desse encontro, a gente chama o Romário, o Glaucio e o Lucas, né? Aí a gente pega um balde de pipoca e fica só... um balde de pipoca, um refrigerantezinho e fica só prestando atenção na conversa deles, né?
Deixa só eles três aí. Os três beijam me conversando. Interessante, gente. A gente está aqui falando sobre isso, né? E é muito curioso porque eu sempre ouço, eu como professor, eu uso muito história em quadrinho, como para exemplos. E às vezes a gente escuta, tem um gato gigantesco passando em frente à câmera de lado. Eu tomei um susto. Eu falei, gente, o que é isso? A gente tá só ouvindo. Deixa eu recompor o raciocínio. Perdeu o raciocínio. Não, Apareceu do nada, do tempo, né? A viagem no tempo. É uma dobra no tempo, gente. Mas como eu estava dizendo, a gente às vezes ouve muito assim, mas esse universo geek que a gente curte tanto, né? Quadrinhos, séries de televisão. Eu sou um fã de ficção científica inveterado. Eu vi todas as séries de Jornada nas Estrelas, que é a coisa mais perfeita que o ser humano já fez, para mim, é Jornada nas Estrelas, sabe? E aí a gente pensa como todos esses elementos, que muita gente vai dizer que é cultura inútil, na verdade nos fazem pensar para além do nosso dia a dia, para além dessa nossa rotina massacrante, né? Que diz que a gente tem que trabalhar, fazer compra. Trabalhar, fazer compra. E isso é interessante, porque esse universo ficcional, esse universo da arte, é o que nos proporciona exercitar a grande característica do ser humano, que é pensar naquilo que os olhos não veem. Pois é, cara, o que seria de nós, né, se não fosse essas formas de entretenimento, né, se não fosse as HQs, os livros, as séries da TV, né, nesse tempo aí de isolamento, para quem tá seguindo direitinho, né, esse tempo de ostracismo, onde a gente tá sendo obrigado a ficar isolado das outras pessoas, né, o que seria da gente se não fosse esses entretenimentos, né, cara? Se não fosse a arte. É isso aí, pessoal. O nosso tema de hoje foi multiverso e espiritismo. A gente trouxe várias referências aí e deixamos vocês agora com essa pulguinha aí atrás da orelha. Que multiverso que você quer fazer parte? O multiverso do ócio, o multiverso só de você trabalhar, produzir, comprar coisas, né? Ou então o multiverso da arte, de vivenciar a vida como ela é, né? De fazer o bem, de conviver com as pessoas. Então, que multiverso você quer ficar? Então vamos passar aqui para os nossos colegas, as colegas, para fazer as suas considerações finais. Ok, pessoal, então muito obrigado por mais esse momento de conversas e reflexões e que possamos estar aqui juntos no próximo podcast, hein? Com certeza. Valeu! É isso aí, gente. Muito obrigada. Nossa, eu aprendi muito com esse episódio. Espero que vocês tenham aprendido também. E eu queria finalizar a minha participação aqui com a frase do Chico Xavier: você não pode voltar no tempo e fazer um novo final, mas você pode começar agora e fazer um novo começo. Vamos começar de novo e fazer uma nova frase, né? Calma. De novo. A frase não é de Chico Xavier, mas é atribuída a Chico Xavier. É de Chico Xavier. Você não pode voltar para o começo. Voltar e fazer um novo começo. Você não pode voltar no tempo e fazer um novo começo. Recomeçar. É porque eu fico pensando que é do Barry Allen toda a vida. Mas Não, mas é do Chico. Dizem, né, que é do Chico. Mas vem de outros pensadores também. Eu acho que tem outros pensadores, outros filósofos que já falavam sobre isso também, né? Então, uma frase atribuída a Chico Xavier, mas que já vem também de outros pensamentos, é que você não pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas você pode começar agora e fazer um novo final. Aê! E eu quero agradecer também, especialmente aqui a participação do nosso amigo Glaucio, que nós já queríamos há muito tempo fazer esse crossover aqui, né? Trazer esse especialista aí de fantasma e muitos outros assuntos aleatórios, assim como nós. Acho que nós somos espíritos muito afins. Liga Jovem Espírita e Glaucio Cardoso. Talvez seja a prova de que o que a gente faz não é uma mera loucura, né? Porque o que a gente faz aqui no Ceará, o Glaucio também faz lá no Rio de Janeiro, dialoga esse universo das telinhas, dos quadrinhos,
com a doutrina espírita, e a gente entende junto que doutrina espírita não está só no livro e nem está só dentro do centro espírita. Está na vida, está na sociedade, está na nossa prática, no nosso dia a dia, e tem como a gente fazer essa mistura desse multiverso bacana, super legal, divertido. Ah, cara, eu só tenho a agradecer a participação do Glaucio, né? Dizer que é um pleonasmo, né? Um cara ser conhecedor profundo do fantasma e ser espírita, cara. Mais pleonasmo do que isso é impossível, né? A gente começou com essa paquera aí lá, já desde do canal, né? Da Liga Jovem Espírita lá no YouTube, quando a gente começou a ver que tinha um outro doido lá no Rio de Janeiro fazendo umas coisas parecidas com a gente. E ele sempre, né? O Glaucio aí sempre participando, interagindo conosco nas megas lives e tal, nos vídeos. E aí, quando foi pro podcast, a gente disse, não, cara, agora a gente tem que arrastar esse cara para fazer um crossover aqui e bater um papo com ele. Meu irmão, muitíssimo obrigado mesmo, né? Você disse aí, né, que eu disse a você que eu tô conhecendo um pouco mais, né? Tô disposto a conhecer cada vez mais um pouco do universo do fantasma. Você disse que eu tô crescendo e agora você acaba de voltar 5 casinhas no jogo aqui, certo? Mas, cara, muitíssimo obrigado, meu irmão. E aí, Glaucio, deixa um convite aí pra galera, né, pra visitar o teu canal. Bom, gente, eu agradeço muito, eu tô muito feliz, eu tô que nem pinto no lixo, chego tanto com dor aqui, tanto que eu sorri. Eu admiro muito o trabalho da Liga Jovem Espírita, acho que é um trabalho muito rico, muito importante, porque esse trabalho de aproximar o espiritismo, dialogando com a atualidade, era uma coisa que Kardec já fazia na Revista Espírita. E é importante que a gente faça isso, principalmente vendo pessoas tão mais jovens que eu, né? Eu já sou um quarentão, então é bacana ver isso, ver essas pessoas fazendo esse trabalho. Então eu agradeço muito. Quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho que eu faço, é um trabalho totalmente voltado para esse mundo geek, mas com o foco no personagem, é o canal Fantasma Brasil TV, é um canal que eu faço com muito carinho, toda semana tem vídeo novo. E eu agradeço imensamente, e se eu pudesse desejar alguma coisa para todo mundo que vai escutar isso aqui ao longo do tempo, é o seguinte, cara, entende, você é um multiverso de possibilidades. Deixa as suas possibilidades brilharem. Vibra em cada uma das dimensões que você puder. Porque o multiverso que tem dentro de você é muito maior do que aquele que as pessoas enxergam. Você é rico, você é uma canção que Deus canta, como diria Luiz Antônio Mileco. Obrigado aí a todos, gente. Isso é que dá, né? Chamar alguém, um poeta, para participar do podcast. Muito bom. Eu não sei mais nem como o que dizer agora. Eu dizia só tchau. Aí, gente, então, gente, tchau, né?